2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, Timóteo. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles, Janes e Jambres. Versículo 10. Tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram? Você sabe, lá em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas elas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado pela existência da Igreja Reformada Semente da Vida. Obrigado, porque aqui nós temos ouvido a exposição da Tua Palavra, e por meio da Tua Palavra, o Senhor tem operado vida em nossa comunidade, e nós temos presenciado vidas sendo transformadas, casamentos transformados, famílias transformadas. Temos visto diversos testemunhos que nos provam que o Senhor está presente entre nós, e que o Senhor opera o seu poder e age em nossa comunidade por meio da sua palavra, e é para isso que nós oramos mais uma vez e clamamos, imploramos pela tua graça. Abre, Senhor, as nossas mentes, nos dê discernimento, sabedoria, abre os nossos corações, para que essa verdade, Senhor, possa ser como um martelo que quebra a rocha, que transforme corações de pedra em corações de carne, e que o Senhor seja glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, como eu disse, nós pregamos expositivamente, e quando a Bíblia fala, o próprio Deus fala. Isso requer de nós atenção, intencionalidade, e requer de nós fidelidade ao texto bíblico. Então, se eu estou pregando, você precisa ser como um bereano e, conferir, será que isso aí é verdade? Será que isso está na Bíblia mesmo, ou Danilo está inventando isso da sua cabeça? Então, convido você a ficar ligado aí, e nós vamos avançar por esse texto nos poucos minutos que nós temos pela frente. O tema de hoje é a falsa piedade versus a verdadeira piedade. Vamos repetir todos juntos? A falsa piedade versus a verdadeira piedade. Nesses versículos, nós observamos aqui um grande contraste. Então, a primeira coisa que tem que vir à sua mente. 2 Timóteo 3, de 1 a 13. O que tem aqui? Nós encontramos um grande contraste. E esse contraste se dá entre os falsos mestres e o próprio Paulo. Esse contraste é o contraste entre a falsa piedade
e a verdadeira piedade. E você pode observar que Paulo ele faz um uso estratégico aqui desse vocábulo. O vocábulo piedade. Por quê? Porque ele usa esse mesmo vocábulo, essa mesma palavra, num sentido negativo, e depois ele usa essa mesma palavra num sentido positivo. Então, de um lado, nós temos uma aparência de piedade. Confere aí, ó, lembra, Bereano, estou falando, você vai conferindo. Olha aí o versículo 5. Então, de um lado, Paulo fala sobre uma forma de piedade, uma aparência de piedade, versículo 5. E de outro lado, nós temos uma vida de piedade no sentido positivo, que está lá no versículo 12, ó, corre um pouquinho o olho mais à frente, piedade num sentido positivo. Então nós observamos que Paulo, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um alerta a Timóteo. É um alerta. O Paulo, que já está velho, ele está numa masmorra romana, no final da vida, no final do seu ministério. Timóteo tinha diversos desafios pela frente em Éfeso, e ele escreve essa carta, dentre muitos motivos, para alertar Timóteo. E ele fala sobre as características de homens que são obstinados, corruptos. E eu não sei vocês, mas dá até falta de ar, né? Aí você lê um negócio desse e fala, misericórdia, o pessoal é ruim mesmo, não é isso? Jactanciosos, egoístas, arrogantes, blasfemadores, obedientes, perde até o ar, né? Então Paulo ele está apresentando as características desses homens obstinados, apesar de eles apresentarem uma aparência de piedade. É o que ele está fazendo aí nos versículos de 1 a 5. Quando nós lemos as características desses homens aqui, nesses primeiros versículos, nós nos assustamos, não é, irmãos? Nós ficamos assustados com a descrição da maldade dessas pessoas. E nós podemos ter uma primeira impressão de que são pessoas que estão protagonizando um filme de terror. Você lê isso aqui, você pensa, é um bando de endemoniado, gadareno, virando a cabeça, se arrastando pelo chão. Não é isso? Que são todos abertamente inimigos da igreja, inimigos de Deus. Mas a grande questão, e consequentemente o grande problema, é que esses homens, irmãos, eles não se apresentam como pessoas distantes da igreja, e que se autodenominam hereges, endemoniados. Esse pessoal aqui, não é um pessoal que vai chegar em Timóteo e vai falar, olha, prazer Timóteo, sabe quem sou eu? Eu sou um herege, eu sou um imoral, eu sou um inimigo do bem, eu sou mais amante dos prazeres do que de Deus. Não. E esse é o grande problema. O grande problema é que essas pessoas estão transitando nos corredores da igreja, irmãos. E pior, eles eram pessoas influentes na igreja de Éfeso. E pior ainda, essas pessoas que estão transitando nos corredores da igreja, eles passam uma imagem de serem santas, quando o seu interior está cheio de rapina, de sujeira, de podridão. Aí você pensa, poxa Danilo, mas será que é isso mesmo? Então isso fica claro especialmente porque Paulo apresenta as características desses homens e conclui no versículo 5 dizendo que eles têm aparência de piedade. Aí você fala, tá, mas isso aí não é suficiente. Realmente, a gente tem que ter mais provas, e por isso eu convido você a folhear um pouquinho sua Bíblia. Lembra, nós já vimos lá 1 Timóteo, volta aí um pouquinho. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Paulo, nesse texto de 1 Timóteo 4:1, Paulo fala sobre esses mesmos homens aqui. E como nós sabemos que são os mesmos homens? Porque no contexto ele está falando justamente sobre um alerta de Paulo a Timóteo, ou seja, é a mesma coisa que ele está fazendo aqui. E o contexto é exatamente o contexto dos últimos tempos. No texto de hoje diz, sobrevirão tempos difíceis nos últimos dias, não é isso que nós lemos? Agora olha aqui, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito, lá no 1 Timóteo 4:1, ora, o Espírito afirma expressamente que, vocês estão comigo? Que, misericórdia, me ajuda aí, gente. Nos últimos tempos,
alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios. Então percebe aqui no versículo 1, que Paulo apresenta uma mesma ideia. E o que esses homens são? Versículo 2, continua aí no capítulo 4. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a sua consciência cauterizada. Então quem são esses? Hipócritas. Ou seja, são os mesmos que possuem uma aparência de piedade. Ele está falando da mesma pessoa, das mesmas pessoas. E o que eles fazem? É a mesma coisa, uma aparência de piedade. Olha aí o versículo 3. São os que proíbem o casamento, proíbem a abstinência de alimentos. Não é isso? São o quê? São os ascetas, é o falso ascetismo desses falsos líderes que nós já vimos lá em 1 Timóteo 4, versículo 1. Ou seja, eles são legalistas, eles criam leis que são contrárias à palavra de Deus e ao Evangelho, enquanto o coração deles está cheio de podridão. O coração deles está distante do Senhor. Eles são hipócritas. Eles são falsos piedosos. E qual é a solução para essa hipocrisia, para essa falsa piedade lá de 1 Timóteo capítulo 4? É a mesma do texto de hoje. O Evangelho, a palavra de Deus. É o que ele fala aí no versículo 4. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, meus irmãos, a nossa pretensão de hoje não é, obviamente, expor versículo por versículo, nós não teríamos tempo para isso, mas uma pregação ela não precisa necessariamente ser versículo por versículo para ela ser expositiva, né? Então, por isso, uma regra básica de hermenêutica, de interpretação bíblica, é a de que o que está mais claro no texto é aquilo que o autor quis deixar mais claro para os seus destinatários. Isso é óbvio, uma regra básica de hermenêutica. Então, sendo assim, nós sempre temos que iniciar a interpretação do texto por aquilo que está mais evidente, pela estrutura básica do texto. Inclusive, a estrutura do texto é o que deve ser a estrutura do nosso sermão. O assunto do texto é o que tem que ser o assunto do nosso sermão. Então, a gente precisa ir para o assunto principal, para aquilo que até uma criança talvez entenderia. E o que está claro aí no texto? Então, basicamente, é esse grande contraste entre os falsos mestres e o próprio Paulo. De um lado, você tem falsos líderes, que são líderes desqualificados, como a gente já viu na primeira carta, e de outro lado, você tem um exemplo do próprio Paulo. E tudo isso em torno da ideia de uma falsa piedade e de uma verdadeira piedade. Eu preciso que você fique ligado. Você vê isso no texto? Percebe isso no texto? Então isso, dentro de um contexto missional. Por quê? Porque Timóteo tinha um grande desafio pela frente. Como um pastor, ou, um nome mais técnico, um delegado apostólico, que foi enviado pelo próprio Paulo, e ele tinha essa missão na igreja de Éfeso. Então, em termos de estrutura, nós observamos a expressão aí, o que está mais claro no texto. Primeiro, uma expressão, sabe porém, no versículo 1, não tem um sabe porém aí? Você já voltou para 2 Timóteo 3, né, irmão? Você está ligado. Você não está em 1 Timóteo 4, 1 ainda não, né? Volta aqui para o texto de hoje, 2 Timóteo 3, no versículo 1, não tem uma expressão aí? Sabe porém, certo? E lá no versículo 10 tem uma outra expressão, qual é? Tu porém, certo? Isso aí já dá uma dica para nós a respeito de estrutura. Então, quando Paulo diz, sabe porém, o que ele está fazendo aqui? Um alerta a Timóteo dos desafios que ele teria pela frente, aquilo que ele enfrentaria no seu ministério, que inclui uma explicação sobre essa falsa piedade, como um desafio que ele enfrentaria no ministério, e sobre algumas evidências da falsa piedade. Então, basicamente aí, nos versículos de 1 a 5, é como se Paulo falasse sobre o cenário que Timóteo enfrentaria, por conta dessas pessoas na igreja. Então, isso aí, é o fruto de falsos ensinos, de falsos mestres. Se você quiser saber assim, o que falsos mestres produzem na igreja, é isso aí, 2 Timóteo 3, de 1 a 5.
É isso que o falso ensino, falsos mestres produzem na igreja. Aí nos versículos de 6 a 9, ele fala sobre as evidências e as consequências desses falsos piedosos na igreja. Tem como identificar um falso piedoso na igreja? Tem, está aí, de 6 a 9. Percebe, está comigo? Percebe o que Paulo está fazendo? Timóteo, vamos falar a realidade? Você vai ter desafio pela frente. Você vai enfrentar alguns desafios. Qual que é o desafio? Aí ele apresenta, são esses falsos piedosos. Tem como você identificar isso, Timóteo? Tem. É claro que com o tempo o próprio Deus vai trazer à tona, mas existem também algumas evidências, versículos de 6 a 9. E o tu, porém, a partir do versículo 10, é um contraste. É o contraste que aponta para o fato de que existe uma piedade diferente da falsa piedade. Existe uma verdadeira piedade. E Paulo fala sobre o evangelho, sobre a verdadeira vida de piedade. E para isso, ele usa a própria vida como a encarnação do que ele está falando. Ele usa a sua própria vida como um exemplo, como um modelo de vida piedosa. Então, vamos lá. Basicamente, é um contraste entre os falsos mestres e o próprio exemplo de Paulo. E esse contraste se dá em termos de falsa piedade e verdadeira piedade. Meus irmãos, o sapo mais venenoso do mundo, você já viu? O sapo mais venenoso do mundo é a coisa mais linda, irmãos. É um sapinho que ele costuma ter em torno de 2,5 centímetros. Então imagina um sapinho em torno de 2,5 centímetros, e ele pesa no máximo 28 gramas, um sapinho, coisa mais linda, bonitinho. Aí você quer pegar, né? Mas uma tribo indígena na Colômbia, há séculos, ela utiliza o veneno poderoso desse sapo nas suas zarabatanas, já viu? Coloca ali o veneninho na ponta da zarabatana, para quê? Para caçar. E esse sapo, ele tem uma cor vibrante, meio amarela, a coisa mais linda, que faz brilhar os olhos. Qualquer criança aqui, né, se visse um sapinho desse na floresta ou num jardim, ia querer brincar com esse sapinho. Mas ele tem o potencial para matar uma pessoa, irmãos. Esse sapinho, ele tem uma aparência que esconde a sua letalidade, o seu perigo. Então, da mesma forma, as pessoas nem sempre são aquilo que elas demonstram ser, irmãos. Nem sempre as pessoas são aquilo que elas demonstram ser. É por isso que, como igreja, a gente tem que tomar cuidado. Percebe que é isso que Paulo está dizendo aqui? Não vai, eu estou querendo dar spoiler já, eu vou falar isso lá na frente, né? Mas basicamente é assim, lembra que Paulo fala lá na primeira carta exaustivamente sobre as qualificações do presbítero? Paulo fala, olha, da mesma forma como você foi ordenado pela imposição de mãos do presbitério, você também deve fazer o mesmo, ou seja, você não deve se precipitar em impor as mãos sobre um presbítero na igreja, por quê? Porque isso é coisa séria. E por que Paulo está dizendo isso? Porque era o que estava acontecendo naquela igreja, irmãos. Líderes desqualificados, que tinham uma aparência de santidade, uma aparência de piedade, mas o seu coração era como esse sapo venenoso. Então, basicamente, esse texto fala sobre esse contraste entre a falsa e a verdadeira piedade. Então, vamos lá, vocês estão comigo? Misericórdia, gente, vocês estão animados, né? Então, vamos lá, no primeiro momento, a gente percebe aí esse alerta de Paulo contra a falsa piedade. Então ele fala, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí ele vai falar o porquê. Não tem um pois aí? Pois os homens serão egoístas, avarentos. Aí vem o The Walking Dead aqui, aquele negócio. Aí ele fala, tem aparência de piedade, forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então nós sabemos que o nosso maior objetivo, como intérpretes da Escritura, é compreender aquilo que o autor tinha em mente, no sentido de compreender a intenção do autor, tendo em vista, primeiro, os seus ouvintes originais, certo?
Essa é uma carta endereçada a Timóteo, escrita por Paulo, na sua época, no seu contexto. E uma vez compreendido o que o autor quis dizer para o seu destinatário original, aí nós contextualizamos isso e aplicamos essa verdade para a nossa vida hoje, de uma forma como uma verdade universal. Então, sendo assim, nós temos primeiro que pensar na realidade de Paulo e na realidade dos seus destinatários, do seu ouvinte original. Então, nós podemos saber que Paulo aqui, ele está no final da sua vida, a gente já estudou isso. E ele está no final do seu ministério. E de uma masmorra romana, ele escreve para Timóteo. Timóteo, vocês sabem, a gente também já aprendeu aqui, era um filho na fé e companheiro de Paulo, alguém muito querido por Paulo. E Timóteo estava cumprindo uma missão na igreja de Éfeso. E Timóteo, ele foi enviado para lá justamente por quê? Porque era uma igreja que estava se corrompendo pelos falsos ensinos de falsos mestres. Nós vimos na primeira carta que Paulo, ele tem um encontro com os presbíteros da igreja de Éfeso lá atrás no início, lá em Atos capítulo 20. E, um tanto quanto profeticamente, como se já imaginasse que isso acontecer, ele se despede dos presbíteros de Éfeso, mas a gente sente no texto que é como se o coração de Paulo estivesse meio apertado. E ele fala para eles, olha, cuidado, porque sobrevirão tempos difíceis, lobos vorazes, de alguma forma, atacarão a igreja. Então, cuidado. E foi exatamente o que aconteceu. Então, especialmente na primeira carta, nós vimos os dois grandes problemas da igreja de Éfeso. Os irmãos já estão PhD em 1 e 2 Timóteo, né? Nós temos falado aqui exaustivamente. Inclusive, nós falamos muitas vezes sobre esses dois grandes problemas da igreja de Éfeso, que são os pontos mais fundamentais da primeira epístola. Então, era um problema que envolvia o ensino, e um outro problema que envolvia o quê? Misericórdia, se fizesse a provinha, todo mundo repetir de ano, irmãos. Né? Dois problemas da igreja de Éfeso, e por isso Paulo envia Timóteo para lá. 1 Timóteo. Um deles, ensino. Segundo, eclesiologia, governo da igreja. O ensino do evangelho estava sendo corrompido, justamente por quê? Porque o governo da igreja era um governo problemático. Então, cuidado, irmãos. Modelos de igreja podem facilitar com que falsos ensinos comecem a ser espalhados na igreja. Então, pessoas estavam assumindo a liderança daquela igreja sem serem devidamente qualificadas. E justamente por isso, ele faz referência, não sei se os irmãos lembram, mas a influência de mulheres ricas na liderança dessa igreja, ele fala sobre isso em 1 Timóteo. Ele cita nominalmente Himeneu e Alexandre, olha, cuidado com esses caras, eles não eram para estar liderando essa igreja. Toma o microfone deles. Timóteo, você que tem que ter o microfone, coloca a ordem na casa. Lembra que nós vimos isso? Então é justamente por isso que Paulo, ele fala tanto sobre a importância das qualificações de um pastor. 1 Timóteo 3, ser pastor é coisa séria, irmãos. Tem muitos brincando de ser pastor, tem muitas igrejas brincando de ser igreja, mas nós estamos falando sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre a igreja de Cristo, isso não é brincadeira. Então, Timóteo, cuidado. Tome cuidado antes de impor as mãos sobre alguém. E a ordem de Paulo a Timóteo é que Timóteo seguisse o seu próprio modelo. Ou seja, Paulo ele vira para Timóteo e fala, você lembra como foi a sua ordenação? Então você já tem um parâmetro para fazer o mesmo. Da mesma forma como você foi ordenado pela imposição de mãos do presbitério, isso está lá em 1 Timóteo 4,14. A gente não vai ler os textos que não dá tempo, né? Mas ele diz que Timóteo, ele deveria fazer o mesmo, e não se precipitar ao impor as mãos sobre alguém. Antes de ordenar alguém, você precisa avaliar se essa pessoa possui essas qualificações de 1 Timóteo 3. Então, qual que é o ponto? A reforma de uma igreja,
ela precisa passar pelo ensino, mas para isso é necessário estabelecer uma liderança qualificada. Aqueles que serão responsáveis pelo ensino, eles precisam ser devidamente qualificados, e isso é vital para a saúde de uma igreja. É o que Timóteo tem diante dele como um grande desafio, e Paulo está dizendo a Timóteo. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que necessitava de uma reforma. A gente fala sobre a reforma de Lutero em 1517, mas basicamente era uma igreja que já precisava ser revitalizada. E olha que nem tinha tanto tempo de plantação. Não é claro que já era uma igreja consolidada, mas ela estava precisando de revitalização. Justamente por quê? Porque o falso ensino desses líderes desqualificados, eles estavam produzindo falsos crentes. Falsos crentes. Falsos mestres produzem falsos crentes. Ensino deturpado é pior do que deixar a pessoa no mundo da forma como ela estava. Ela é duplamente condenada. Por quê? Porque ela alivia a consciência, achando que está bem diante de Deus, quando na verdade ela não sabe nem o que é o evangelho, irmãos. Esse é o cenário do evangelicalismo moderno. Igrejas lotadas de gente, felizes, contentes, em paz com Deus. Já ouviu esse negócio de paz no coração? Eu preciso sentir paz no coração. Sai desse negócio, irmão. Esse negócio aí é um problema. Não, mas eu senti uma paz no coração. Cuidado. Cuidado com esse negócio de paz no coração. E nós encontramos igrejas lotadas de gente em paz com Deus. Por quê? Porque falsos mestres fazem essas pessoas acreditarem que tudo está bem, quando na verdade não está. Lembra de Tiago, lá na sua epístola? Olha, vocês estão fazendo festa, vocês estão aí se divertindo, quando na verdade vocês deveriam estar chorando, prostrados, clamando por arrependimento e pela misericórdia de Deus. Falsos mestres produzem falsos crentes. E é o que nós vemos aqui nos versículos de 1 a 5. Está diante de nós uma lista de características de falsos crentes, que são fruto de falsos ensinos, mas principalmente porque são fruto de uma liderança desqualificada. Esses falsos mestres estavam produzindo esse tipo de gente na igreja, irmãos. A gente lê esse negócio e se assusta. Seja bem-vindo. Esse era o cenário da igreja de Éfeso. É isso que Timóteo tinha que enfrentar. Então nós temos que ler esse texto com esse senso de missão de Timóteo, em relação a esse desafio de reformar a igreja de Éfeso. Esse é o contexto aqui da carta e o contexto da nossa perícope. E eu estou falando tudo isso por quê? Porque essa ideia de interpretar o texto, primeiro, à luz dos seus ouvintes originais, e à luz desse contexto da missão de Paulo, dada a Timóteo em Éfeso. Por quê? Porque nós lemos essa expressão, nos últimos dias, sobrevirão dias, tempos difíceis. E nós já pensamos nos desafios da nossa época de cara, não é? Na nossa época, ou então no final dos tempos escatológicos. Mas antes disso, nós temos que entender o que isso significava para quem? Para Timóteo. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter em mente aqui que na teologia paulina, e também para o próprio Senhor Jesus, os últimos dias são o espaço entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Ou seja, desde a obra do Senhor Jesus na cruz, a sua ascensão, até a sua segunda vinda, nós já estamos vivendo os últimos dias. E nós nem precisamos entrar em questões mais teológicas aqui, por quê? Porque o próprio texto ele já fala, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, não é isso? Versículo 1. Mas Paulo ele apresenta as características de pessoas que são contemporâneas a Timóteo. E no final, no versículo 5, ele diz, foge também desses. Mas se o fim dos dias é só no ano 5.000, vai falar que eu sou o Nostradamus aqui. Estou dando um exemplo, claro, né? Não estou dando a data da volta de Jesus, não, né?
Mas, não, aqui esse texto está falando, essas pessoas vão ser assim só no ano 5.000 depois de Cristo. Não tem lógica, porque no versículo 5 ele fala, foge também desses, ou seja, eles são contemporâneos de Timóteo. Se Timóteo poderia fugir, então isso só pode significar que os últimos dias, apesar de também carregar essa ideia de futuro, é uma outra questão, mas já era uma realidade presente para Timóteo. Então, basicamente, essas são características dos ímpios que vão durar até quando Jesus voltar. Aí entra a nossa igreja nesse meio tempo aí. Misericórdia, bate na madeira. Mas é a realidade hoje, irmãos. Essas eram as características de gente dentro da comunidade. Fruto do falso ensino desses líderes desqualificados. E como pastor, como delegado apostólico, Timóteo teria que lidar com essa realidade na igreja. Esse é o alerta. Esse é o contexto da nossa passagem de hoje. Então, para isso, Paulo utiliza aqui 2 imperativos nesses versículos de 1 a 5. Um deles é o conhece, que foi traduzido aí por sabe, não tem um sabe, porém isso. Então é um imperativo, versículo 1. E o outro imperativo é o afasta-te, é o foge, lá do versículo 5. Então, o que são imperativos? Ordens. Versículos de 1 a 5, o que Paulo está dizendo? O que ele está fazendo aqui? Está dando 2 ordens para Timóteo, para ele conhecer alguma coisa e para ele fugir de alguma coisa, certo? Vocês estão comigo? Então, basicamente, Paulo ele está ordenando a Timóteo, para Timóteo colocar 2 coisas em prática no seu ministério. Primeiro, é algo que ele tinha que conhecer, e depois, algo que ele tinha que fazer. Então, o que Timóteo tinha que conhecer? Pelo menos 2 coisas. Aí não precisa lembrar dessas coisas, mas todo imperativo, ele é apoiado por um indicativo. Tá? O indicativo é a verdade que fundamenta a ordem, que fundamenta o imperativo. Então, esse primeiro imperativo de Paulo, conhecer, está fundamentado em 2 indicativos. Primeiro, sobrevirão. Então, o que ele tinha que conhecer? Que virão dias difíceis. O que mais? O outro indicativo, serão. Então, sobrevirão e serão. Sobrevirão dias difíceis e serão, ele oferece aqui uma lista de características de homens que faz esses dias serem dias difíceis. Timóteo, ele deveria estar consciente do desafio que ele tinha pela frente. E qual é a razão desse desafio? De qual realidade Timóteo deveria estar consciente para cumprir o seu ministério? É isso que Paulo está fazendo aqui. De que o ministério não será um desenho dos ursinhos carinhosos. É isso que Timóteo está dizendo, eu contextualizando, né? Mas é isso que Paulo está dizendo, olha, você está achando que o ministério vai ser só, né? Ursinhos carinhosos, né? Pode pirim-pim-pim, gospel, né? Não. Os tempos serão difíceis. Meus irmãos, tem um filme antigo, é um clássico, inclusive, se você não assistiu, eu encorajo você a fazê-lo, é um filme muito bom, mas ao mesmo tempo muito triste por sinal. É um filme chamado A Vida é Bela. Não sei quantos aqui já assistiram. A gente vai ficando mais velho, né? Não sei, mas acho que já está até um pouco antigo. Mas é um filmaço. Se você não assistiu, assiste. Né? Não sei quem aqui já assistiu esse filme. Mas o filme ele se passa na Itália fascista de Mussolini, durante a Segunda Guerra Mundial. E basicamente você tem um personagem principal, que é um judeu. Aí imagina um judeu, e ele era dono de uma livraria, uma pequena livraria. Imagina um judeu comerciante na época da Itália fascista e do nazismo. E esse homem, ele é capturado, né? Eu não vou dar o spoiler no final, né? Mas isso aí já no início, você leu a sinopse, você já vai saber, né? Mas esse homem, ele é capturado e ele é enviado junto com o seu pequeno filho, bem pequenininho, eles são enviados para um campo de concentração nazista. E a situação é triste. E o que esse homem faz? Esse homem, para proteger o seu filho daqueles horrores que eles estavam vivendo, do campo de concentração, ele tem uma ideia. Ele faz com que a criança acredite que eles estão num jogo. Para quem assistiu, é uma comédia, mas é um drama ao mesmo tempo. Então você ri, mas você também chora, sabe? É esse tipo de filme.
E ele vai brincando com o filho porque a intenção dele é esconder a realidade do filho. Esconder a realidade cruel do campo de concentração. Então, basicamente, ele faz o filho acreditar que as coisas não são aquilo que de fato elas são. Ele faz o filho acreditar numa realidade que não existe, que é uma realidade mais feliz, mais tranquila, quando na verdade a realidade era cruel. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso justamente para enfatizar que o que Paulo está fazendo com Timóteo aqui é o exato oposto disso. É o exato oposto. Paulo, ele não quer que Timóteo entre enganado no ministério. Não pense você que o ministério é um pódio. O ministério não é um pódio, irmãos. Você não é ordenado pastor para receber uma coroa, para assumir uma glória diante dos homens. Mas o ministério é bem mais parecido com uma cruz. O ministério é sofrimento. E a realidade que você vai enfrentar, Timóteo, é essa. Então ele não esconde a realidade terrível que Timóteo enfrentaria e quem as pessoas de fato são. E por que os dias seriam difíceis para Timóteo? Porque Timóteo teria que lidar com pessoas que possuem essas características que ele descreve aqui. Mas como eu disse, a grande questão é que não seria difícil, por quê? Porque Paulo está ordenando para Timóteo para sair pelo mundo, ou pela Alemanha, ou pela Itália nazista na Segunda Guerra Mundial. Não, Paulo não está dizendo que Timóteo deveria entrar em casas de prostituição, em presídios, em lugares de domínio de facções criminosas. Ou olha, Timóteo, vai ser difícil porque você vai ter que ir lá na Cracolândia encontrar essas pessoas aqui. Não. Mas é difícil porque essas pessoas que possuem essas características aqui, elas estão dentro da igreja, Timóteo. Você vai encontrar essas pessoas dentro da igreja. Elas são fruto de falsos ensinos, de uma eclesiologia ruim, de líderes desqualificados. E pior, essas pessoas, elas vão se apresentar para você, Timóteo, não como endemoniado, virando a cabeça, se contorcendo todo, não. Essas pessoas vão se apresentar para você como mais santas, como pessoas que fazem mais boas obras, como pessoas que são mais puras e mais separadas do mundo. Então lembra que eu disse no início, sobre aqueles que proíbem o casamento, a abstinência de alimentos, está no mesmo contexto desses últimos dias. Então esses homens aqui de 2 Timóteo, são esses mesmos homens que têm forma, que têm aparência de piedade, mas negam o poder. O poder. Eu gostaria de chamar a sua atenção justamente para a ênfase que qualifica essa piedade como uma falsa piedade. Como que eu sei se uma piedade é uma piedade verdadeira ou se ela é falsa? Paulo está dizendo aí para Timóteo. É uma piedade sem o poder. Versículo 5. Aí você pergunta, nossa Danilo, agora piorou, né? Bugou a minha mente. Por quê? Que poder é esse? Né? Que poder é esse que faz a piedade ser verdadeira, irmãos? Hoje em dia nós vivemos num contexto do evangelicalismo, né, de jargões evangélicos, associando essa ideia do poder a questões sobrenaturais, né? Mas será que é isso, né? Que poder é esse que faz a piedade ser uma verdadeira piedade? Ou, em não havendo esse poder, faz com que essa piedade seja uma falsa piedade? Que poder é esse, irmãos? Então vamos para o texto. Então é importante saber disso, por quê? Porque esse poder é um qualificador, ele não está adjetivando aí, ele não está qualificando a piedade. Então é importante saber que poder é esse, porque a ausência desse poder, mesmo havendo uma aparente vida de piedade, faz dela uma falsa piedade. E a presença desse poder é o que faz a piedade ser uma verdadeira
Piedade. Então, que poder é esse? Que poder é esse, crianças? Que acompanhado com a piedade, faz com que essa piedade seja uma piedade verdadeira. Então, a nossa principal dica aqui, a nossa evidência textual do que seria esse poder, é que, ao falar positivamente da piedade, lá no versículo 12, lembra? Piedade falsa, piedade verdadeira. Piedade falsa, versículo 5, piedade verdadeira, versículo 12. Olha lá, Paulo associa e posiciona essa piedade em Cristo Jesus. Ele diz: viver piedosamente em Cristo Jesus. Logo, esse poder que faz com que uma piedade seja verdadeira é um poder associado a Cristo. Essa é uma evidência. Uma outra evidência está na mesma carta, lá no capítulo 1, versículo 8, um pouco lá atrás, capítulo 1, versículo 8. Paulo diz: a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Nós não temos espaço aqui para citar as muitas vezes que Paulo utiliza essa expressão poder para se referir à obra de Deus em nós por meio de Cristo, ou seja, o Evangelho. Talvez o texto mais famoso seja Romanos 1,16, que todo mundo sabe. O Evangelho é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ou seja, isso significa que a verdadeira piedade é fruto de uma verdadeira transformação. Uma transformação realizada pelo poder do Evangelho. Fruto de uma nova vida, de um novo coração que é transformado pela obra poderosa de Deus. Esse é o maior poder de Deus, irmãos. De transformar um perseguidor da igreja em alguém disposto a morrer pela igreja. É desse poder que Paulo está falando. O poder do Evangelho de Cristo. E a falsa piedade são as obras exteriores de aparente santidade. Envolve zelo, irmãos. Envolve zelo. Pessoas com essas características aqui, dos versículos de 1 a 5, muitas vezes são pessoas zelosas. São pessoas que estão em todas as programações da igreja. Tem a aparência de obediência, mas não é uma obediência que brota do poder de Deus, da cruz do nosso Senhor. É a aparência de boas obras, mas sem a transformação do Evangelho. O ponto de Paulo é o de que a piedade, ela só é verdadeira quando ela tem poder. Uma piedade sem poder é uma falsa piedade. Uma piedade sem poder é um demônio, irmãos. Aí você fala: nossa, Danilo, agora você pegou pesado. Olha só o versículo 3. O que foi traduzido aí por caluniadores. Está vendo aí? Sabe qual é essa palavra no original? Diaboloi. Uma falsa piedade sem o Evangelho transforma você num demônio. Uma piedade sem poder, ela tem apenas uma casca externa, sem vida, sem fundamento. Uma piedade que não brota do Evangelho é como um defunto, irmãos. Um defunto bem arrumado, enfeitado, maquiado, mas ele está morto. Ele está morto. A falsa piedade sem poder é algo sujo, imundo, podre, ainda que se apresente como algo lindo, cheiroso e bem arrumado. A piedade sem poder é uma falsa religião. E Paulo, ele diz para Timóteo que ele deveria estar ciente de que muitos na comunidade, apesar do esforço para aparentar uma vida de piedade, na verdade, essas pessoas não vivem uma obediência que brota do Evangelho, mas o coração deles não difere em nada dos ímpios. Tem um filme antigo, mais um filme, né? Esse é bem antigo mesmo, né? Mas é intrigante, o título do filme é Fé Demais Não Cheira Bem. Entendeu o trocadilho? Fé demais, ou se você ler rapidinho, fé demais, né? Fé demais não cheira bem. Muitos aparentam
uma vida de santidade, de boas obras, uma aparência de piedade, quando na verdade o coração está duro, porque falta poder, falta transformação. E por isso, a outra ordem de Paulo para Timóteo é: foge também destes. Então, quando nós ouvimos essa expressão foge, nós podemos pensar que Paulo, ele está dizendo apenas para Timóteo não dar bola, sabe? Não dá ouvidos, né, para esse tipo de gente. E é claro que Timóteo ele deveria fazer diferente, ele não deveria viver da forma como eles viviam, ou cultivar as mesmas características no seu coração. Mas o ponto é que essa expressão foge, ela diz muito mais do que isso. Lembre-se do contexto. Timóteo é um delegado apostólico, e dentre as muitas responsabilidades de Timóteo, ele deveria fazer o quê? Preparar presbíteros, impor as mãos sobre pastores, sobre líderes. Timóteo deveria cuidar do governo da igreja de Éfeso. Isso significa que essa ideia de fugir não é simplesmente não dar bola, não é simplesmente não imitar a conduta deles. É claro que envolve isso também, mas esse fugir tem a ideia de afastar-se, tem a ideia de não associação. Não é apenas fugir, mas também carrega a ideia de evitar. Evitar. Então, uma curiosidade é que esse fugir aqui do versículo 5 é diferente do fugir do capítulo 2, versículo 22, que é o que a gente ouviu na quinta-feira passada. Lembra do fugir das paixões da mocidade? Lembra disso? São vocábulos diferentes. É um outro fugir. Então, o fugir dos falsos piedosos religiosos, apesar de ser um palavrão, a gente chama de apax legomena, que é um vocábulo que aparece uma única vez em todo o Novo Testamento. Mas, pelo campo semântico, parece nos indicar a ideia de não associação, em deixar de lado. É parecido com a orientação de excluir o preguiçoso, lá de 2 Tessalonicenses 3,6. Lembra? Vocês têm que excluir esse cara. Lembra disso que a gente viu? Já pregamos aqui. Então, é parecido com o que Paulo diz a Tito, lá no capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: faze pelo menos 2 advertências ao homem faccioso, que causa divisões, e depois disso, evita-o. Então, é um evitar ligado à não associação. Ou seja, esse fugir, não é simplesmente não dar confiança, mas é no sentido de não dar espaço para ele na igreja. Esses homens não podem ser líderes, não podem ter influência, não podem ter lugar na igreja. Eles devem ser evitados, afastados. A ideia de evitar aqui não é simplesmente algo passivo, mas é algo mais ativo. Timóteo, você tem que fazer alguma coisa, até porque é um imperativo, né? Em outras palavras, a falsa piedade, a religião e a obediência que não brota do evangelho não deve ter espaço na igreja. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Muito menos esses homens deveriam exercer qualidades de liderança na comunidade. Paulo está dizendo para Timóteo que, ao buscar um líder, você tem que observar os frutos de transformação do coração, e não apenas a aparência de piedade. Contextualizando para nós hoje, nós observamos aqui 2 maneiras de enxergar a obediência. 2 maneiras de enxergar as obras externas. Existe uma obediência legalista e existe uma obediência do evangelho. É o que nos ensina esse texto. Nós ainda veremos a obediência no evangelho, mas o ponto aqui é que o alerta de Paulo é para o perigo que isso representa na igreja. E nós temos que estar alertas sobre a realidade dessa falsa piedade na igreja. Fé demais não cheira bem. Muitos falsos piedosos, bonitinhos por fora, eles podem ser o pivô de uma divisão da igreja. Pode causar um problema enorme na igreja. Por isso, isso é um risco. Isso é um risco. Certo? Vocês estão comigo? Então, basicamente, ele fala sobre esse risco que Timóteo enfrentaria, essa realidade que ele enfrentaria. Aí, nos versículos de 6 a 9, ele dá algumas evidências da falsa piedade, versículos de 6 a 9. Então, a partir do versículo 6,
Paulo apresenta aqui algumas evidências externas desses homens que ele descreveu nos versículos anteriores. Então imagina que você fosse Timóteo e você tem essa responsabilidade de chegar numa igreja como essa de Éfeso, irmão, olha a missão de Timóteo, não é brincadeira não, hein? Não é brincadeira. Aí Timóteo ainda te assusta com um negócio desse, é quase como se ele estivesse falando, ó, vai ter um monte de diabolóis lá na igreja, um monte de endemoniado na igreja, né? E você tem esse desafio, aí você vira para Timóteo e fala, tá, mas eles têm uma aparência de piedade, então como eu vou saber? Porque vai estar todo mundo bonitinho na igreja. Percebe o que está acontecendo? Aí Timóteo fala, ó, mas essas coisas elas vêm à tona. Existem algumas evidências. Você já consegue perceber algumas coisas, mas o próprio Deus vai tornar evidente. É o que ele vai falar no final, no versículo 9. Não é uma coisa assim que ele fala? Acho que eu li esse negócio aí, não fala isso? O próprio Deus vai tornar isso evidente um dia. Mas, abre o olho. Então, professor Paulo, tem alguma dica aí para eu identificar esses caras? Né? Imagina. Aí é o que Paulo está dizendo aqui. Olha, existem algumas evidências dessa falsa piedade. Eu vou dar uma corrida aqui, né? Mas basicamente é o engano. Então tem uma ideia de engano aí. Paulo usa a expressão que traz a ideia de entrar numa casa sorrateiramente, dissimuladamente, com segundas intenções. É que nem a serpente, vai só assim, ó, devagarzinho. E isso para ganhar algo em troca. Então, normalmente, o falso piedoso, ele é mentiroso. Isso é, meus irmãos, todo falso piedoso, ele tem que ser mentiroso, porque o tempo todo ele está fingindo. Né? Então, o engano é como se fosse a raiz, é uma das raízes da falsa piedade. Se relacionar com o outro dissimuladamente, com segundas intenções, a fim de retirar alguma vantagem, para ganhar algo em troca. Esses homens, lembra? Eles são falsos mestres. E eles mantêm as pessoas cativas no engano. E aqui eu poderia gastar um bom tempo, irmãos, mas a gente não vai ter tempo para isso. Mas, basicamente, é o seguinte. Eles entravam nas casas, aqui ele está dando um exemplo. Né? Esses homens são aqueles que entram nas casas e se aproveitam de mulherinhas, aí são mulheres no diminutivo, mulheres que são movidas por diversas paixões. Não vou entrar nessa seara agora, porque daria um sermão, sério. Calvino, por exemplo, ele disse que Crisóstomo, ele acreditava que aqui Paulo está dizendo que a questão está relacionada com desejos impuros, com imoralidade sexual e obscenidades. Mas o próprio Calvino ele fala, olha, eu vou me ater à minha insignificância, eu não tenho muita confiança para fazer essa afirmação. Né? Então, de fato, nós não podemos afirmar com certeza que a questão aqui envolve questões de sensualidade, de imoralidade, mas o que está claro no texto? Que essas mulheres são guiadas por paixões. Então, de certa forma, esses falsos mestres se aproveitam disso, mas para quê? Para manter essas pessoas no engano. Então, a despeito dessas questões, e tem até muita coisa aqui, né? Não vamos entrar nisso, tem questões. Realmente, o engano, normalmente, ele está ligado com imoralidade. Isso desde Baal, o próprio Paulo fala disso em Éfeso, né? Tem o deus Baco, imoralidade, o culto pagão. Isso aqui é bem provável que seja isso, tá? Mas aí teria que dar um nó exegético aqui e não cabe isso agora, tá? Mas o ponto é que o que esses falsos mestres fazem? Eles se aproveitam. Eles se aproximam a fim de receber alguma coisa em troca. Então, uma das grandes características da falsa piedade é o quê? O engano. Independente de envolver questões de imoralidade, o ponto é que esses falsos piedosos, eles se aproveitam dessa situação para quê? Para entrar sorrateiramente, de forma enganosa, cativar essas mulheres. E isso pode parecer muito intrigante, por quê? Porque o vocábulo que foi traduzido para cativar tem a ideia de aprisionar. Então, ao fazerem isso, qual que é a grande preocupação de Paulo? Esses homens, esses falsos mestres, estão mantendo cativas essas mulheres no engano. Essas mulheres, elas continuam no engano. Elas aprendem, mas não chegam em lugar nenhum. Então, me parece que a preocupação
maior de Paulo é manter as pessoas no engano, que é o que esses homens estavam fazendo. Então, no final das contas, apesar do enorme pecado de se aproximar das pessoas desejando apenas receber algo em troca, o pecado ainda maior desses falsos mestres é manter essas pessoas no engano. E é o que acontece hoje, irmãos, em muitas igrejas. Falsos mestres mantêm as pessoas como numa jaula. E está ali falando, olha, você tem que ajoelhar no milho, porque a Bíblia diz. Mentira, nem diz nada, mas aí a pessoa está lá. Né? Você tem que fazer boas obras para ser salvo, e a pessoa está lá. O que eu preciso fazer para ser salvo? E as pessoas ficam ali, anos. Seitas, heresias, falsas igrejas, falsos mestres. Essa é a maior preocupação de Paulo. Uma característica dos falsos piedosos, o engano. Vocês estão comigo? Muito sono aí? Crente não mente, hein? O engano. Uma outra característica, a rebeldia. Então, para resumir, a ideia aqui é a oposição à verdade. E ele cita alguns exemplos. Olha, ele fala sobre Janes e Jambres. Então, Paulo ele quer enfatizar o que com isso? A oposição ao evangelho. Tanto é fato que no final da perícope, lá no versículo 12, ele vai enfatizar mais claramente essa ideia. Existe uma extensa discussão aqui sobre quem são Janes e Jambres, né? De onde Paulo tirou, qual é a fonte de Paulo para citar esses dois nomes, né, que não aparecem no Antigo Testamento. Então, a fonte muito provável seja a tradição judaica, a tradição oral judaica, tá? Mas é muito provável que esses dois homens fossem os dois mágicos nomeados por Faraó para se opor a Moisés. Quando Paulo cita Janes e Jambres, o que ele está querendo destacar? A rebeldia, a oposição à verdade, a rebelião. O falso piedoso é um diabolói mesmo, né? Porque é o diabo que faz isso, não é? É um diaboloide, né? Brincadeira de pastor, desculpa. Né? Mas é muito provável que esses dois nomes fossem apelidos. Né? Alguns comentaristas dizem isso, que é rebelde e oponente. Misericórdia, até aquele calafrio. Né? A grande ênfase de Paulo é o quê? É destacar a rebeldia, a oposição à verdade do Evangelho, como uma característica desses falsos mestres, que aparentam santidade, que aparentam piedade, mas são rebeldes. Essa rebeldia demonstra uma corrupção da mente, um tipo de incredulidade obstinada, versículo 8. Mas assim como Janes e Jambres, a sua insensatez também virá à tona. Então, basicamente, todo falso piedoso, ele pode ser coisa mais lindinha por fora, igual aquele sapinho. Ai, que falso piedoso mais lindo, olha, ele vem na igreja, ele usa roupa de crente, ele tem um vocabulário de crente, mas ele é enganador. E ele é um potencial para fazer rebelião na igreja, para se rebelar contra o evangelho. Então, basicamente, são as duas grandes características, evidências do falso piedoso, certo? E por último, versículos de 10 a 13, o texto nos apresenta o evangelho e a verdadeira piedade. Então, para a gente não ir embora triste, pesado, né? Nossa, misericórdia, Danilo, agora eu estou achando que está cheio de demoniado na igreja. Não, calma, irmãos. Então, como nós vimos, o nosso texto ele começa com uma expressão. Sabe, porém, não tem aí? E agora, versículo 10 começa com o tu, porém. Essa expressão tu, porém, ela já carrega em si a ideia de um contraste, a ideia de uma comparação, ou seja, ao contrário do que são esses falsos mestres, tu, porém, deve ser diferente. Se esses falsos mestres são falsos piedosos, Timóteo é chamado para quê? Para seguir o caminho da verdadeira piedade. E para isso, sabe o que Paulo faz aqui? Ele utiliza o próprio exemplo, como uma personificação de uma vida de obediência, a partir do Evangelho, firmada no Evangelho. Então dá uma olhada aí no texto e perceba que Paulo, ele está falando sobre episódios da sua história, do seu ministério. É como se ele estivesse lembrando Timóteo. Olha, Timóteo, lembra? São episódios conhecidos por Timóteo. Inclusive, vocês devem lembrar que Timóteo era de onde?
de Listra. Lembra disso? Nós vimos lá na introdução da primeira carta. Então, muito provavelmente, o próprio Timóteo estivesse familiarizado com o apedrejamento de Paulo. Lembra Atos 14, a gente falou disso? Lembra quando ele foi dado por morto pelo médico Lucas? Aquele texto? Ele foi arrastado para fora da cidade, e de repente os irmãos vêm, eles oram, o homem fica de pé, e ele volta e começa a pregar de novo. Onde é isso? É a terra de Timóteo, é a Guaratinguetá onde Timóteo nasceu, irmãos. É o que Paulo está dizendo, olha, você sabe a minha história, você é de lá, de Listra. Então, muito provavelmente, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dando evidências que comprovam o exato oposto desses falsos mestres. Assim como ele apresentou evidências dos falsos mestres que testemunham a corrupção deles, nós não vimos o engano, a rebeldia, a oposição à verdade. Então, da mesma forma, a vida de Timóteo é uma evidência do contrário. Percebe que é isso que ele está fazendo aí no texto? Então, repare que Paulo está usando o seu procedimento, não para se orgulhar, Timóteo, como eu sou bonzão, porque eu fiz tudo isso. Não, mas para evidenciar a verdade do Evangelho. Olha para a minha vida. Isso significa que as nossas boas obras, elas não são para dar testemunho de nós. As nossas boas obras, a nossa vida de piedade, não são para a nossa glória, não são para mostrar a nossa superioridade. As nossas boas obras não são para isso, irmãos. As nossas boas obras, elas são um testemunho do Evangelho agindo em nós, para a glória de Deus. Olha a diferença, isso muda tudo. Como uma linda obra de arte, que você aprecia, ela aponta para a inteligência, para a criatividade, para a grandeza do artista, irmãos. Essa é uma vida de piedade santa, de boas obras. A piedade de Paulo é a piedade em Cristo Jesus. A vida de Paulo é um testemunho de uma vida de obediência. Ninguém está dizendo que agora você aceitou Jesus, né? E os seus problemas acabaram. Né? Eu estou ficando velho, mas tinha o Caceta e Planeta, lembra disso? Né? Seus problemas acabaram. Chegou o tradicional apelo no final do culto. Levantou a mão, pronto. Não é isso, irmãos. Ninguém está dizendo que não exista uma vida de obediência, mas de uma obediência que revela o verdadeiro ensino, está aí no texto, a verdadeira fé, o amor de Jesus. A verdadeira piedade consiste em viver pela fé no Evangelho, e ao contrário dos falsos mestres que agem por engano, a fim de receber algo em troca, o caminho da verdadeira piedade é o caminho da cruz. O verdadeiro piedoso, ele sofrerá perseguições, está aí no texto, tal qual o nosso Senhor Jesus. E a pergunta que nós fazemos é: qual é a razão de alguém estar disposto a morrer? Qual é a razão de alguém estar disposto a ser perseguido, se não for pela transformação do verdadeiro Evangelho? O falso piedoso corre da perseguição, igual o diabo foge da cruz. É isso que Timóteo está dizendo, com as minhas palavras. Brincadeira, hein, irmãos? Então, em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo que quem não é de verdade não está disposto a morrer. Quem não é de verdade não está disposto a ser perseguido. O falso piedoso, ele até pode sustentar uma vida de aparente piedade, de uma vida de aparente obediência, mas ele faz isso para receber algo em troca, não é isso que diz o texto? Se não tiver mais nada em troca, se começar a perseguição, ele vai embora. Nós vimos que uma das características do falso piedoso é o engano, mas ele não será capaz de sustentar isso por muito tempo. O próprio Deus vai tornar a mentira do falso piedoso evidente um dia. Um falso piedoso é aquele que não está disposto a ser perseguido,
Ele não está disposto a morrer pelo Evangelho. E ele não está disposto a morrer pelo Evangelho porque não houve transformação, não houve poder. Ou seja, ele não está trilhando o caminho de discipulado. O falso piedoso não está trilhando o caminho da cruz, irmãos. O caminho do Evangelho transforma um pecador, um perseguidor da igreja, como Paulo, em alguém disposto a andar em obediência, ao ponto de dar a sua vida por amor a Cristo. Essa é a verdadeira obediência. A obediência que nos faz seguir os passos do nosso Senhor Jesus. O caminho da falsa piedade faz de um religioso cheio de obras externas, de rigor ascético, de aparente santidade, faz dele um demônio. Nós somos chamados, sim, para viver uma vida de obediência, porque a graça de Cristo não é uma graça barata. Ainda existe uma cruz para carregar. Nós somos sim chamados para viver uma vida de boas obras, mas se você quiser alcançar e manter essa vida de obediência, confiando em si mesmo, confiando nas suas capacidades, você vai falhar miseravelmente. Você vai falhar. A nossa luta contra as tentações e contra os valores do mundo, a nossa luta contra os desejos pecaminosos da nossa carne, a nossa luta contra Satanás, o mundo, a carne, o diabo, não pode ser vencida por nós mesmos, pela nossa própria força, confiando em nós mesmos. Nós não conseguimos vencer, irmãos. Existe uma luta. Existe sim um chamado para lutar, mas as armas dessa milícia são espirituais, e o poder não é o poder que está em nós, que vem de nós, da nossa capacidade, mas é o poder que está no Evangelho de Cristo Jesus. A verdadeira piedade está em Cristo. É o procedimento, é a perseverança, duas palavras que aparecem aí, procedimento e perseverança, mas que andam juntos com o quê? Com a fé e com o amor. Está aí no texto. Perseverança, obediência, sem a fé, sem o amor, é frustrado, irmãos. Que amor que é esse que Paulo está falando aí no versículo 10? O amor a Deus, que contrasta com algumas definições dos falsos mestres, lá atrás. Amantes do quê? De si mesmos, egoístas, sem coração, o original, sem amor, que foi traduzido aí por desafeiçoado, sem amor pelos outros e por Deus, mas ele ama a si mesmo, é egoísta. Mas aqui, nós encontramos um Paulo completamente diferente desses falsos mestres. Enquanto os falsos mestres são mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, amam a si mesmos, ao invés de amarem a Deus, o amor que brota do Evangelho é o amor que ama a Cristo, antes de amar a si mesmo. E isso muda tudo, irmãos. Existe uma obediência, existe uma luta, mas a verdadeira piedade trilha um caminho completamente diferente. Em outras palavras, as nossas obras externas, elas são fruto dos nossos amores e da fé que nos é dada com a obra do poder de Deus em nós. É a fé no Evangelho e é o amor a Deus, amor a Cristo, que nos leva à verdadeira obediência. Isso significa que nós não somos chamados para fingir uma vida de piedade externa diante dos homens. Nós não somos chamados para confiar em nós mesmos, mas o nosso chamado é o chamado do discipulado. O caminho da verdadeira piedade é o caminho da cruz. É para amarmos a Deus, seguindo, trilhando o caminho do Evangelho, assim como Paulo. E nisso consiste a verdadeira piedade. Nós não temos medo de demonstrar nossa fraqueza e dizer que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus.
porque se há algo bom que fazemos, isso é fruto do poder do Evangelho, da transformação dos nossos corações, e não fruto da nossa própria capacidade. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós desejaremos a Deus, mais nós lutaremos contra o mundo, a carne, o diabo. Vamos obedecer a Deus? Sim, mas não é obediência pela obediência, mas é a obediência que brota do Evangelho de Cristo. Essa é a verdadeira vida de piedade. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós nascemos em pecado, fomos concebidos em iniquidade, e reconhecemos que somos pecadores e totalmente carentes e dependentes do Teu perdão e da Tua graça. Reconhecemos que não há nenhuma bondade inerente a nós e nenhuma força inerente a nós, mas diante das lutas que enfrentamos em nossa carne, no mundo em que nós vivemos, nas tentações de Satanás, nós imploramos por Tua graça, imploramos pela transformação dos nossos corações, nos dê a fé para crer, aumente o nosso amor por Ti, ao ponto de desejarmos vivermos para o louvor da Sua glória, amarmos ao Senhor acima dos prazeres, amarmos ao Senhor acima dos deleites desse mundo. Ainda existe uma cruz para carregar, Senhor, mas nós queremos carregá-la, porque nela Cristo pagou por todos os nossos pecados. Nós carregamos a nossa cruz não como uma mera obrigação ou com pesar, mas alegres por poder sofrer os sofrimentos do nosso Senhor e trilhar o caminho da cruz, o caminho da graça, o caminho do Evangelho. Que o Evangelho seja personificado em nossas vidas, tal qual como foi na vida do nosso irmão Paulo, e que as nossas vidas sejam um testemunho de pessoas que vivem para a glória do Senhor acima da nossa própria glória, que deseja a sua vontade acima dos desejos pecaminosos e que ama o Senhor acima do nosso amor próprio e egoísta. Esse é o nosso desejo e oração em Cristo Jesus. Amém e amém.